esse assunto é um assunto que cresceu muito nos últimos tempos, né? Mudanças climáticas. Ganhou um espaço midiático que, para quem trabalha com isso, é muito bom, né? É muito bom, abre muito mercado, dá muitas possibilidades. Porém, me baseando um pouco no que acabou de ser dito em relação à questão dos instrumentos tecnológicos, né? E da facilidade com que as informações são geradas, elas rodam, e a dificuldade de você ter filtro em cima disso, a gente tem um sério problema sobre o nível, a qualidade e o volume das informações que são geradas sobre esse assunto e como é que nós, da sociedade, cada um na sua profissão, consegue se posicionar e até que ponto temos que assimilar essas questões dentro das nossas atividades, né? Isso tem várias decorrências, né, várias questões, mas eu acredito, quando fui convidado a conversar com vocês, que a questão central aqui é o posicionamento, né, dos professores em relação a isso, porque eu não dou aula, mas se eu desse aula e meus assuntos tivessem alguma coisa relacionados a esse tema, eu estaria extremamente preocupado com o assolamento das informações que chegam, né? Informações que são completamente contraditórias, informações que são balizadas em aspectos emocionais, oportunísticos, etc., né? Então, eu preparei essa nossa conversa de hoje sobre alguns critérios, né? Basicamente, o primeiro critério é deixar algum material que alguém possa querer utilizar sob alguma circunstância. Então, tem alguns gráficos, algumas figuras, etc., que vão ficar aqui, para ser utilizado, não tem nada particular, não tem nenhuma informação secreta que não pode ser veiculada, muito pelo contrário, né? Por um lado. Outras são todas informações que têm algum caráter de oficialidade. Não foi nada que tem aqui, a não ser as reflexões, foi alguma coisa que foi produzida especificamente por mim e depende da minha opinião, né? São coisas que são correntes e oficiais, né? Isso é um lado. O outro lado é dar alguma espécie de subsídio de alguém que trabalha com isso direto e indiretamente desde 93, né? Um assunto que oficialmente, né, ele é um assunto que ganhou um papel a partir de 97, a partir do protocolo de Kyoto. Eu trabalhava aqui desde 93, sobre o que as pessoas que trabalham com isso levam em consideração para fazer as suas reflexões. E a partir daí, que senhoras e senhores têm um arcabouço que vem de uma opinião de alguém que trabalha nessa área, para poder julgar até que ponto isso aí é interessante ou não na atividade de vocês enquanto cidadãos ou enquanto profissionais, né? Então, a questão que permeia é a questão da sustentabilidade, né? Sustentabilidade é um conceito que até certo ponto é tão aberto que ele pode não querer dizer coisa nenhuma, né? Por outro lado, ele pode estar imbuído de uma série de significados, né? Tipicamente, quando a gente dá uma palestra de sustentabilidade, de sensibilização, né, a gente carrega no emocional. Então, fotos como essa aqui, que eu não sei se dá para ver, que é um menininho pelado embaixo de uma árvore, no meio de uma enchente, né, são fotos que são utilizadas o tempo inteiro, né, para perguntar se o mundo é sustentável, né, apesar de que o conceito de sustentabilidade é um pouco diferente. O conceito de sustentabilidade, ele se tornou um conceito minimamente popular em 87, né, através da Gro Brundtland, né, que depois ela se tornou ministra do Meio Ambiente da Suécia, né. Ela escreveu em 87 um livro que se chama Nosso Futuro Comum, né. Antes disso, né, um marco que é colocado como marco do ambientalismo é a Primavera Silenciosa, que é um livro de 62. Né? Então, tudo isso para dizer que são assuntos extremamente recentes, onde os conceitos ainda se confundem um pouco. O conceito básico que foi utilizado desde 87 é aquele de garantir um futuro com minimamente as mesmas condições que nós temos de vida hoje, né? E isso em termos gerais, né? Obviamente a gente não está falando do microcosmo de cada um no que diz respeito a em que ponto social os nossos descendentes vão viver, né? Em que classificação social eles vão ter, mas a sociedade como um todo, né? E as suas condições. O que é muito difícil. Basicamente, quando se fala de sustentabilidade, esse termo ele é muito visto no âmbito da economia, né? No termo econômico, mas aqueles outros itens ali de baixo, eles são todos condicionantes da sustentabilidade econômica, né? Esse slide, por exemplo, eu uso quando vou fazer palestras em empresas para discutir desenvolvimento de negócios, né? Para mostrar para quem lidera negócio, para quem toma decisão de negócio,
que, se olhar só o lado econômico-financeiro, vão faltar peças que podem comprometer esse negócio ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, quando se fala de sustentabilidade do negócio, é importante pontuar a sustentabilidade do negócio, para que a gente possa pontuar a nossa sustentabilidade, porque nós vivemos, queiramos ou não, uma sociedade no qual o capitalismo é majoritário, né? Nós estamos falando de perpetuação, estamos falando de cumprimento, risco, seguros e cobertura jurídica. Isso, basicamente, é o que um analista de negócio olha para ver se o negócio é sustentável, né? Esse é o conceito básico, né, da sustentabilidade quando se fala de negócio também. Está um pouco cortado aqui, é das inovações amanhã, embaixo, né? E essa é a caracterização das análises, né, que são feitas. Interessante que o que a gente chama de limitação do tripé, né, que são os 3 L's, as 3 limitações. Veja, entenda como isso no ambiente de negócio é entendido como limitação social, ambiental e cultural. Ao longo do que a gente vai falar aqui, fica muito claro que, na verdade, eles não são limitações, eles são condicionantes básicas para que alguma coisa consiga se erigir na sociedade ao longo do tempo, né? E quando a gente chegar no ponto de falar de um jargão muito comum, que é mercado de carbono, a gente vai entender que o aspecto econômico é, na maior parte dos casos, o menos importante, né? O mais importante são os outros. E a questão básica que se coloca, né, se a gente sabe que a movimentação política, social da sociedade que vivemos tem uma determinada velocidade, tem toda uma certa dinâmica de como ela muda ao longo do tempo, basicamente, na questão da economia, né, essas são as explicações ou os apontamentos por que a gente precisa olhar para a sustentabilidade, né? Falando no tete-a-tete mais comum, né, hoje em dia as empresas têm que olhar para a sustentabilidade se elas quiserem continuar existindo. Basicamente é isso, né? Agora, se a gente transferir isso para qualquer tipo de instituição, é a mesma coisa. Mais tempo ou menos tempo, isso chega na porta, né? A pergunta é se aquela instituição quer liderar pelo exemplo, pagando os custos do ineditismo, ou se ela quer se adaptar ao que vai acontecer com os riscos que isso significa, né? Os riscos podem ser enormes, né? E os custos do ineditismo podem ser enormes também. Então, o que justifica em qual ponto sustentabilidade é tema ou não de uma instituição, na verdade é uma coisa muito simples, que é a virtude que essa instituição tem com os valores pelos quais vão se definir sustentabilidade nessas instituições, né? Se qualquer instituição, e isso não é tão simples de se falar, mas se qualquer tipo de instituição, lucrativa ou não lucrativa, representativa ou não representativa, individual, mercado financeiro, se ela se preocupar com amanhã, ela tem que ter embutido dela doses de valores que chegam a alguma formalização de conceito de sustentabilidade, né? Se ela não se preocupa com amanhã e se preocupa com o hoje, quer dizer, vende o almoço para comer o jantar, não precisa se preocupar com isso, porque o que basicamente é uma reação e uma questão de oportunismo. Isso, sendo dito, parece muito simples, mas quando você vai analisar como as instituições operam, é muito claro as instituições que se preocupam com o hoje, as instituições que estão se preocupando com o que virá, né? Há instituições que não apenas observam as mudanças, mas tentam se adiantar em relação às mudanças, né? Felizmente ou infelizmente, a gente tem que sempre passar por esses slides que são os slides básicos, mas também tem o outro lado bom, que esse material fica para todos, então, para os presentes e não presentes, então se alguém achar que vale a pena utilizar de alguma maneira, está aí, né? Basicamente, ele mostra a caracterização do efeito estufa, né? De uma maneira bem clara, eu acho que não preciso falar muito disso, né? E aqui a gente tem uma outra caracterização do efeito estufa com uma explicação mais detalhada no próprio slide do que seria o efeito estufa, né? Se a gente tiver alguém aqui que não sabe, basicamente, em termos bem gerais, é o encapsulamento de energia na atmosfera, né? Então a energia chega, a Terra é excitada, ela reflete uma parte, ela reemite uma parte, a gente tem um encapsulamento energético, né? No qual, muito recentemente, se chegou a um consenso de que esse encapsulamento se dá pela atividade humana, né? Pelo aumento da atividade humana. Outro slide que também é muito comum e recorrente, mas ele é muito válido, né? Apesar de ser talvez muito desprezado pelas pessoas em formação, né? Que é
a significância do ciclo do carbono, né, dentro dessa questão, né? Por quê? Porque, à primeira vista, ele é apenas uma representação simbólica de uma atividade em cima de um determinado gás, né, do CO2 ou do carbono, né? Mas vamos analisar um pouco as repercussões disso aí, né? Esse gráfico mostra como é que é a evolução do consumo mundial de energia primária per capita ao longo do desenvolvimento humano, né? Aquele grande salto, né, o primeiro grande salto que a gente vê ali, basicamente corresponde à Revolução Industrial, né? A grande diferença que nós tivemos no pós-revolução industrial é que a humanidade descobriu uma maneira, né, de executar mais trabalho se valendo de um combustível que até então não era utilizado em larga escala, né, que são os derivados de petróleo, os combustíveis não renováveis, né. Isso significou um aumento em escala do consumo energético mundial, né. Obviamente, naquela época não era difundida a ideia de que a gente vive num sistema biodinâmico, então ninguém pensou na consequência disso ao longo do tempo, ou talvez não tivesse esse tipo de preocupação, né? Olhando as emissões per capita também, e é interessante que, isso aí até deu uma entrevista semana passada que é bem curioso. A gente tem que lembrar sempre que o per capita, ele pode ser muito injusto, né? Se a gente analisar um país como a China ela tem... Ela talvez esses números mudam um pouco, mas ela está entre os dois maiores emissores de efeitos de gás de estufa do mundo. Se a gente analisar o per capita, vai ficar bem baixo comparado com os outros países, porque a população é abismal, né? Então, o per capita tem que ser sempre olhado com muito cuidado, né? Então, o que vale efetivamente a pena nesse gráfico, assim, de uma maneira, primeiro momento, visualizá-lo, é que ele já começa a demonstrar aonde está a responsabilização, né, das emissões de gás de efeito estufa, né? Se elas estão em uso do solo, se elas estão o consumo de óleo, carvão, gás, petróleo, etc., né? Para a gente já começar a ter uma ideia de qual é a geopolítica, econômica, social que isso aí embute, né? Obviamente, tem uma série de obviedades que não precisam serem ditas, né? Quando a gente fala, mas são recorrentes, quando a gente fala de Revolução Industrial, reputando ao processo pós-Revolução Industrial o status que nós temos hoje, nós temos que lembrar que nós estamos falando aí de um período de aproximadamente 150 anos, nos quais o principal gás causador de efeito estufa é o CO2, que tem uma permanência na atmosfera de 100, né? Então, quando a gente for analisar emissões, nós temos que analisar as emissões fotografia e as emissões históricas, né? Porque o que foi emitido há 100 anos atrás está aqui hoje compondo o efeito estufa de hoje, né? Então, isso uma primeira análise. Uma segunda análise que tem até um filme que chama se não me engano, é Um Dia Depois de Amanhã, né? Um filme hollywoodiano, assim, que foi o primeiro filme milionário, né, sobre o tema, etc. O filme, ele como todos os filmes catastróficos, ele é um pouco exagerado, mas tem uma questão ali de base que é realmente verdadeira e que passa meio batido no filme porque ela é resolvida nos primeiros 10 minutos, 15 minutos do filme, que é o seguinte. O filme começa com um cientista falando para uma plateia de cientistas, uma convenção científica, ele fala, olha, os efeitos que se esperava, né, que vão acontecer em 150 anos, vão acontecer em 50 anos. Por quê? Porque o sistema é inercial, né? O sistema é inercial e se realimenta. Então, quando você começa a emitir mais gás de efeito estufa, você dispara outros sistemas que por si emitem mais gás de efeito estufa, como o derretimento do permafrost, né? Que se descobre que você tem metano encapsulado ali, o permafrost derrete e você tem liberação de metano. O metano é extremamente prejudicial ao efeito estufa, né? Então, isso aí é um sistema que ele se autoacelera, como o metano que é armazenado no fundo dos oceanos, que agora se descobriu que a mudança da acidez dos oceanos está fazendo com que aquele metano comece a ser liberado, e já tem fotos de colunas de metano sendo emitidas embaixo do oceano. Então, quer dizer, o sistema se realimenta, e ele se realimentando, ele se torna mais rápido ao longo do tempo. Então, o filme fala, começa 150 anos, vai ser 50. Aí tem um cientista na plateia que chega para ele e fala assim, para o personagem central, esses 50 anos eu tenho provas que vão acontecer em 5. E o filme, na verdade, que aquele cara que falava que ia acontecer em 5, ele saca logo no começo do filme que acontece em algumas semanas. Quer dizer, o nível de aceleração já estava tão grande que a ciência que acompanha isso não acompanhava mais, a modelagem não conseguia mais acompanhar. Óbvio que é um filme catastrófico, né? A situação aparentemente não é tão assim, mas aquilo lá não deixa de ser tão verdadeiro, né? Então, o grande problema é que enquanto a gente está correndo atrás da solução, o problema está aumentando de uma maneira acelerada.
né? E aí, quando começa a haver uma série de eventos catastróficos no mundo, coisas que talvez nem possam ser reputadas a isso, são reputadas de uma maneira calamitosa, e a gente tem um sistema que daqui a pouco ninguém sabe mais por que acontece. Cada chuva que a gente tem na esquina é efeito climático, etc. E pode ser, pode não ser, e isso faz essa... acaba dando muito dinheiro para quem trabalha com isso, menos eu. Então, enfim, uma das características que é muito central para a gente observar e que muitas vezes ela é esquecida, e aqui no Brasil a gente tem um crescente de conscientização em relação a isso, é a questão do que o capítulo se chama na ONU, o uso do solo, né? A mudança do uso do solo, né? Basicamente, entender de uma maneira bem laica, a gente tem um nível de carbono encapsulado nas florestas em pé, que quando a gente muda para uma outra atividade que usa um balanço de carbono, como qualquer tipo de agricultura ou pecuária muito inferior, você tem uma liberação natural daquele carbono para a atmosfera. O problema que nós temos é que, normalmente, essa atividade que vem depois, ela se perpetua e a reconstituição não acontece. Então, por exemplo, essa foto que a gente está vendo aqui é do interior de São Paulo, região de Araraquara, onde você vê, basicamente, um curso de rio ali, né, que não é azul, né, o rio é meio cinza, né, e essa faixa que está sendo pintada do lado de um lado e do outro é a área de preservação permanente. Quer dizer, a área que talvez seja uma das únicas discussões ambientais do Brasil que é consenso, que é a área que todo mundo sabe que deveria estar preservada porque forma os corredores ecológicos, né? Então, no estado mais desenvolvido do país, a situação, e essa aqui não é uma situação tão ruim, tem bem piores no próprio estado, você vê que a situação aonde, dá para ver bem claramente aonde tem floresta ainda e aonde não tem. E fora disso não tem quase nada. Então, esse tipo de mudança de uso do solo, que não é nenhuma novidade, né, ele reputa ao Brasil uma situação muito complicada e ao mundo uma situação muito complicada, né? Isso aqui é uma foto de uma propriedade que a gente fez um trabalho de restauro florestal, começamos em 2005, para mostrar como a coisa acontece, né? Então tem a propriedade ali, então não sei se dá para ler daí, mas a área em vermelho, né, que é rosa na verdade, ela começou a ser restaurada, e a área em amarelo ela ainda está para ser restaurada, foi restaurada em 2006, né? E ali em cima tem uma partezinha preservada por causa da casa do sitiante, etc. Então isso aqui dá para ter uma ideia muito razoável de quanto tempo demoraria para aquelas áreas ali começaram a ser restauradas e se transformarem naquilo de cima. Isso aqui dá uma ideia da dificuldade do que é guardar carbono nesses lugares. Isso aqui é uma representação achurada, então, do que é a questão de cobertura vegetal, uso do solo no país, né, que se repete no mundo. Isso é uma coisa interessante. Por que existe tanta pressão em cima do Brasil em relação à floresta nesse tema, né? É muito simples. O Brasil tem sozinho 6% da floresta do mundo, né? A Europa toda não tem 0,1%. O Brasil ainda tem, com toda a devastação que ele teve nesse período, em torno de, esses números tem alguma discussão em cima dele, mas em torno de 60% a 70% das florestas em pé, né? A África toda não tem 7%. A África, que é considerada um continente verde, não tem 7%. A Europa não tem 0,5% em pé de suas florestas, né? Então, realmente, se a gente for pensar, sair das mudanças climáticas e pensar em biodiversidade, o Brasil é um dos últimos recursos do mundo. Opa, voltou. Eu queria mostrar o cenário inteiro. Isso aqui é um gráfico bem legal. Bom, basicamente, o que isso aqui mostra? Isso aqui mostra o que é APP, né? Ali em cima o rio, o que é reserva legal, né? Esses conceitos estão todos no Código Florestal Brasileiro, né? E são os conceitos que são a lei, né? Basicamente é o cumprimento da lei, né? Que nós não temos cumprida no país, né? E a maneira que a gente, quando fala a gente, obviamente não é nenhum de nós, mas a gente como país, né? A maneira como a gente trata o não cumprimento da lei é mudar a lei, né, para adequar à realidade que nós temos, né? Então, o que está se tentando fazer é mudar a lei que diz que a gente, a lei que é nossa, que já tem algumas décadas, que diz que a gente tem que garantir um mínimo de cobertura vegetal, que é chamada de reserva legal, nas propriedades rurais, né? Isso em São Paulo é 50%, no Cerrado tem uma variação, deveria ser 35%.
a 50%, na Amazônia 80%, né? E a fronteira amazônica, né? Ali as terras de Blaromage, etc., né? A fronteira da soja, né? Tem um lobby para que, se continuar a reserva legal, isso aí se torne 50%, porque 50% seria o limite da economicidade das propriedades rurais nessa região. Quer dizer, isso aí é muito complicado, porque não é só que a gente vai ter uma devastação desses 30% da diferença, mas é perdoar quem já devastou historicamente esses 30%. Sendo que dentro, tem um conceito muito curioso, a APP é uma área que tem que ser nativa e tem que ser mantida, ponto. Nós temos uma lei federal sobre a APP, Área de Preservação Permanente, que diz: ninguém é obrigado a restaurar uma APP, mas ninguém pode degradá-la. Então, o que quer dizer que, se você tem uma APP, você tem, no mínimo, tem que deixá-la passar pela regeneração natural. Se você recompuser uma APP, você tem que cuidar da floresta que você recompuser. Ponto. Na reserva legal, você pode fazer manejo sustentável. Quer dizer, você pode tentar fazer a sua floresta lhe dar recursos, o que numa APP você não pode fazer. Então, o lobby da bancada ruralista é: 1, tentar diminuir a reserva legal. 2, tentar acabar com a reserva legal. 3, se não conseguir nenhuma das duas anteriores ou uma parte das duas anteriores, tentar fazer com que a APP seja considerada a parte da reserva legal. Então, ele pega uma faixa que ele tinha que preservar, transforma ela em econômica ativa e diminui a conta do outro lado. Então, essa é a maneira, né, que até tem uma historinha sobre a Dilma, sobre isso lá em Copenhague, que foi bem curiosa. Se der tempo, eu conto. Mas, enfim, para ter uma ideia disso que estamos falando, né, para não ficar falando da Amazônia, que é para algumas pessoas é a Lua, vamos falar do nosso estado aqui, né? A gente tem aqui uma ideia do que é a degradação florestal em São Paulo, quer dizer, a mudança de carbono absorvido. Se a gente fosse, né, se a gente fosse aquelas pessoas estritas que só falam de carbono, a gente vai falar mudança de carbono. Mas vamos falar degradação florestal no estado de São Paulo até 1973. Ó, é aquele verde lá em cima para isso aqui embaixo. Isso aqui é hoje, né? Isso que nós temos. Então, nós temos, na verdade, um grande fragmento, que é naquela região entre São Paulo e Curitiba, Registro, né, que é o grande fragmento. Tem isso aí, tem um rabicho ali pela Serra do Mar, né, então passa do Vale do Ribeira, vai pela Serra do Mar, até o Vale do Paraíba tem alguma coisa, né. Essa degradação do Vale do Paraíba, ela já é histórica, porque era a região do café, né. Foi para o oeste do estado, que é a fronteira agrícola das outras culturas, acabou. É devastação em cima de devastação, né? Não sei se tem alguém aqui de Ribeirão Preto. Em Ribeirão Preto se planta cana, se bobear, até dentro do rio, né? E por que isso? Porque a maior parte das propriedades são arrendadas, né? Então, a maior parte das usinas, elas não contam apenas com as suas propriedades. Ela arrenda no indivíduo que vive daquilo, né? E para maximizar a sua renda, ele vai até onde der, né? Então, se a Secretaria do Meio Ambiente não for em cima, o cara faz até a plantação subaquática de cana, né? Para ter uma ideia do grau de problema que isso nos traz dentro do tema que a gente está falando, só para falar dentro do tema, isso aqui é uma curva de quanto tempo se demora para restabelecer um nível de carbono em trechos restaurados de Mata Atlântica. Isso quer dizer, o que a gente devasta hoje, se a gente replantar hoje, vai demorar, em média, 37 anos para atingir o patamar médio, né? Então, isso já começa a formar uma ideia interessante quando a gente vê, por exemplo, projetos de compensação de emissões, né, balizados em florestas. Isso é uma das frentes, inclusive, que eu trabalho. Quem trabalha com isso tem que dizer que o que foi emitido para a gente sair daqui para casa, se a gente chega em casa, entra num site e paga um serviço para recompor floresta, aquele trecho ali vai demorar 37 anos para voltar para o chão, se durante esses 37 anos houver condições para que aquilo se estabeleça. Fica uma pergunta óbvia, que é o seguinte: que instituição deste país ou deste planeta pode assegurar 37 anos de qualquer coisa, né? Eu poderia falar 5, né? Vamos falar o 37 porque é o nosso. Então, isso para ter uma ideia, né, da dificuldade do que estamos falando, né? O problema é, né, que nós aumentamos tremendamente a perna das emissões, intensificando muito aquilo. Nós aumentamos tremendamente o nosso uso de espécies cultivadas, de pecuária cultivada, aumentando intensamente a flecha para cima, e nós diminuímos a única maneira que a gente sabe de sequestrar carbono, que é
que são as florestas. Então, nós fragilizamos todas as setas que vão para cima, 2 para cima e 1 para baixo. O que faz com que, obviamente e claramente, a gente aumente a quantidade de gases de efeito estufa na atmosfera, né? A pergunta que a gente tem que responder todos juntos é se a gente tem condição de mudar essas setas, porque de trás disso tem um modo de vida da sociedade, né? Esse é o jeito que a gente sabe viver hoje, né? Então, assim, para mudar isso aqui, a gente tem que mudar o jeito que a gente sabe viver, né? Para ter uma ideia, a concentração pré-industrial era 280 partes por milhão, né? Hoje nós estamos, esse valor também varia um pouco, em torno de 380. Tem um movimento mundial que chama 350 para o planeta, né? Nós já estamos para trás disso aí, né? Nós já estamos para trás. Bom, opa, olha que interessante. Bom, o que a gente pode fazer em relação a isso? Ou né, quando a gente fala o que a gente pode fazer, basicamente isso aí são as soluções, isso aí é a visão ONU, né? Tem 3 tipos de possibilidade. A inação, quer dizer, não faço nada, né? E vejo o que vai acontecer. A adaptação, quer dizer, eu também não faço nada, mas eu me adapto às consequências, né? E a mitigação, que é tentar diminuir as causas, né? Qual que é a questão? A questão é que individualmente nenhuma das 3 resolve, né? Nós não estamos no começo do problema, nós já estamos no meio, no momento que é inercial, porque os gases que estão aí, os moléculas de CO2 vão ficar mais 100 anos, né? As de metano ficam mais 4 a 7, tem 21 mais vezes poder de encapsulamento do que o CO2, e o que a gente sabe fazer, o jeito que a gente vive é esse mesmo, né? Então, o que chegou à conclusão? Que a gente tem que fazer uma dose dos 3 ao mesmo tempo. Então, a gente tem que ter uma dose de não fazer nada, tem que ter uma dose de se adaptar e uma dose de mitigar. A grande discussão mundial é o que a gente tem que fazer de cada uma dessas coisas e como se paga essa conta, né? Quem vai pagar a conta pelo desenvolvimento da Revolução Industrial dos primeiros 100 anos? Essa é uma pergunta, né? Quem que vai pagar essa conta? Né? A grande questão, quando se fala desse tipo de soluções possíveis, é que existem 2 características gerais nas sociedades mundiais e nos países. Primeira é que existe uma aversão natural ao risco, né? Nenhum governante mundial, nenhum país, nenhuma instituição quer se arriscar, efetivamente. Se você não tiver do outro lado, e a gente aqui, o se arriscar, não é o se arriscar para ganhar mais, é o se arriscar para perder menos, né? Então, nenhuma instituição quer, ou sociedade, ou país quer se arriscar. E a segunda questão é a valoração. Como é que a gente valora esse perder menos, né? Com algum nível de certeza. Para isso, né, o mundo se organizou em cima de algumas características, né, que são essas 3, basicamente a convenção, o protocolo, que é o único instrumento efetivo que a gente tem, e uma ideia de regime pós-2012. Então, a série cronológica da Organização Mundial é essa, basicamente, né, do que aconteceu, né? O IPCC, que ganhou agora recentemente, há 2 anos, né, o Prêmio Nobel da Paz, ele foi criado em 88, né? Ele não é um corpo que é muito bem claro, né? O IPCC é um corpo que ele tem um corpo efetivo muito pequeno e, na verdade, ele é uma grande comunidade mundial, quase virtual, né? Em algumas características, né? A Conferência do Rio 92, ela teve uma significância tremenda nesse processo, porque foi quando houve uma primeira proposta efetiva de um instrumento para fazer alguma coisa em relação a isso, né? Essa proposta foi brasileira, né? E a ideia era compor um fundo que seria alimentado pelos países maiores emissores, e esse fundo financiaria ações nesses países e em outros países em desenvolvimento, né? Porque fica claramente observado que tem 2 questões. Tem uma questão para os países que passaram o que a gente chama, passaram plenamente pela Revolução Industrial e atingiram um patamar de desenvolvimento, né? Esses países têm uma responsabilidade atual e histórica, e tem outros países que não passaram plenamente pela Revolução Industrial, não atingiram esse patamar de desenvolvimento, mas, por uma questão primária, têm o direito de passar, né? Por um lado. Por outro lado, não cabe neste mundo. Então, essa discussão tem que ser comportada, né? Então, a ideia era fazer o fundo, essa ideia não foi aprovada. O que foi aprovado foi a ideia do protocolo, né? Teve o primeiro, é muito importante falar desse relatório, do primeiro relatório do IPCC,
que é de 88, né, que foi a primeira vez. A OMM é a Organização Mundial de Meteorologia, né, e o PNUMA é o braço de meio ambiente da ONU. Foi a primeira vez que houve um relatório público global reputando as atividades humanas culpabilidade no agravamento do efeito estufa, né? Talvez a maior parte de vocês lembrem que não há muito tempo atrás isso era uma discussão, né? Se as emissões de causas antropogênicas são as grandes causadoras ou se as mudanças climáticas são um ciclo natural na Terra, né? Essa é uma discussão bem corrente. Tem até um livro muito famoso, que eu acho que algum de vocês conhece, que é O Ambientalista Cético, que tem toda uma orientação ali dizendo que as mudanças climáticas fazem parte de um ciclo da Terra e que a intervenção do homem ela é minúscula, né? Cabe lembrar que assim, modelos mudam, né? E assim, na verdade a verdade é aquilo que a gente combina, né? Que seja verdade, né? Essa que é a questão, né? Até 88 a verdade é que isso era um ciclo. Hoje a verdade aceita é que não é um ciclo e que nós fazemos muita diferença. E dentro disso se embute uma ideia de que o homem não domina mais a natureza, né? Essa é a grande mudança. O homem não domina mais a natureza. Em 93, quando eu me formei, o professor que era o patrono da turma, ele tinha escrito um livro que era muito famoso na época, né? Na área de engenharia, ele era um cara que ele fez uma das grandes obras dele era o projeto de Itaipu, da barragem de Itaipu, etc. Então ele escreveu um livro que chamava O Domador de Rios, né? Em 93 ele era um herói porque ele escreveu O Domador de Rios. Hoje esse livro ia ser execrado. Um livro que chamou Domador de Rios seria assim, um conceito assim, então para mostrar como, né, o que a gente coloca como modelo, como certo, como a verdade, ela muda. E a gente tem que trabalhar também com isso, mesmo que, né, tenha uma série de dúvidas em relação a isso, né? Porque até certo ponto a série de dúvidas, sem serem trabalhadas, elas caracterizam a inação, né? E aí a coisa fica um pouco mais complexa. Enfim, em 2002, quer dizer, há 8 anos atrás, 7, se a gente considerar que a gente está no começo de 2010, né, a União Europeia ratificou o Protocolo de Kyoto, e o Protocolo de Kyoto entrou em vigor, né, quer dizer, ele foi ratificado em 2005, né, no final de 2004, ele entrou em vigor em 2005. Bom, esse é um capítulo à parte nessa história, né, o Protocolo de Kyoto. O Protocolo de Kyoto é um documento único na história da humanidade, né? É um documento que se estabelece, primeiro, uma classificação clara de países aceita por uma instituição que conta com 192 países. Praticamente todos os países são signatários, o que não quer dizer que eles ratificaram. Por exemplo, os Estados Unidos é signatário do Protocolo de Kyoto, ele não ratificou o Protocolo de Kyoto. E essa diferença burocrática quer dizer a aceitação das regras. E por que existe essa diferença burocrática em tratados internacionais? Alguns dos senhores devem saber isso, porque você tem representantes que vão lá e fecham o tratado, mas isso tem que ser aceito no país de origem. Isso tem uma ritualística de como isso é aceito, porque ele tem que ser aceito pela representatividade do país de origem. Então é muito comum isso acontecer, né? Um tratado todo mundo assina, volta para o seu país, depois o presidente manda uma carta dizendo, ó, é isso mesmo, né? O meu país aceitou, né? E essa foi a explicação por que Kyoto foi assinado em 97 e ele só entrou em operação em 2005. Porque um dos itens que se colocava ali é que Kyoto valeria para os países que ratificassem Kyoto a partir do momento que se tivesse mais do que 55% dos reputados responsáveis pelo efeito estufa ratificando esse documento, né? E a moeda de diferença desses 55% era ou Rússia ou Estados Unidos, né? Foi muito curioso, porque isso aconteceu assim. Em 2004, a Conferência da ONU de Mudanças Climáticas foi em Buenos Aires. E o espírito de quem trabalhava com isso na época era que esse assunto não ia dar certo. Que o mundo ia para o buraco mesmo, o assunto não ia dar certo. Então vamos fazer uma conferência só de adaptação. Essa foi a ideia. Então foi todo mundo para lá, a gente foi todo mundo para lá, sabendo que ia ser uma conferência que só ia falar das desgraças e o que a gente ia fazer se as desgraças acontecessem. Quando chegou na primeira semana da conferência, a Rússia ratificou o protocolo. Então tinha uma conferência toda marcada com um tema, com uma mudança de tema imediata em cima, né? Isso dá uma ideia de como é difícil para esse ambiente que a gente tem no mundo, que é a ONU, e o ambiente que lida entre países, preparar os caminhos para que a gente consiga fazer alguma coisa, né?
Bom, enfim, 2005 para frente. E o que se estabeleceu lá, né? Então, tem os países, digamos, reputados, genericamente falados como desenvolvidos, ou grandes responsáveis históricos, que são chamados como países anexo 1, que no protocolo de Kyoto tem uma meta. A meta consolidada era 5,2%, mas isso era uma meta com, a gente fala assim, responsabilidades comuns, porém diferenciadas, né? Esse é o termo que se usa. Então, assim, são metas diferenciadas para países que consolidadas não 5,2%. Como é que essas metas seriam atingidas? Elas seriam atingidas através dos NAPs. NAPs é National Allocation Plans, quer dizer, cada país ratificado, ele vai dizer como ele vai atingir a sua meta estabelecida. Essas metas elas podem ser atingidas com diminuições diretas ou mecanismos de flexibilidade, que eu vou falar logo depois do que são, né? Quer dizer, mecanismo de flexibilidade quer dizer, eu não faço no meu país, eu faço fora do meu país, mas eu quero que seja computado para mim. Essa meta. Basicamente é isso. O que a gente imagina, gente, assim, nós que somos, né, que não somos, né, dirigentes do país, né? Se o protocolo entrou em operação em 2005, até fim de 2005 todos os planos vão estar compostos, não é isso? Não foi o que aconteceu. Os países entraram em... Bom, a primeira coisa que eles tiveram que fazer é parar e dizer assim, quem é a minha equipe interna do país para lidar com esse assunto? Qual é a mobilização do país que eu tenho que fazer? Quais são os pesquisadores que têm que ser chamados? Quais são as representatividades econômicas que têm que ser chamadas para dizer onde é que estão as minhas emissões e como é que eu vou cortá-las? Isso demora um tempo, né? Esse tempo vai comendo tempo que a gente não tem, na verdade é isso, né? Do outro lado, nós temos o bloco em desenvolvimento, que são chamados oficialmente de países não anexo 1, né? Que entram nesse protocolo com uma possibilidade, eles têm uma oportunidade, que é a opção do desenvolvimento limpo com recurso dos países de cima, né? E como é que se dá esse encontro? Basicamente, ele se dá pelos mecanismos de flexibilização. Então, o que é isso? Basicamente, os dois que valem, né? O do meio é um mecanismo que foi adotado depois pela comunidade europeia, que é basicamente o mesmo do primeiro. É o Joint Implementation, que significa países da Europa bancando projetos que diminuam emissões no leste europeu, né? Troca de crédito de carbono entre próprios países da Europa. Um exemplo muito claro disso é a Alemanha. A Alemanha teve uma facilidade política muito grande de reduzir as suas emissões. Sobraram emissões, ela podia vender essa sobra para a Espanha, por exemplo, né? Isso seria o sistema europeu. Ou o mecanismo de desenvolvimento limpo, CDM, né? O MDL que se fala aqui, que é onde entra o Brasil nessa história, onde entra os blocos em desenvolvimento, né? Fico tentando não falar sobre desenvolvidos. Em desenvolvimento, né? E o que é isso? Basicamente alguém banca um projeto nos países em desenvolvimento que claramente possa mensurar uma diminuição de emissão de gás de efeito estufa, e essa diferença, essa diminuição, ela é usada para abater as metas dos países que tinham metas, anexo 1. Né? Isso é o MDL. Como é que isso se dá? Né? Normalmente ele se dá com projetos que têm... usam fontes renováveis de energia ao invés de uso de energia não renovável fóssil, uso eficiente, que é meio óbvio, né? Projetos de sequestro de carbono. Captura e armazenagem até agora não teve nenhum. Captura e armazenagem são os projetos, é a saída das empresas do ramo do petróleo e do carvão que estão tentando pegar CO2 e encapsular embaixo do solo e armazenar isso indefinidamente. Tem algumas experiências muito bem sucedidas, tem minúsculas e tem experiências muito mal sucedidas enormes, né? O grande problema é o seguinte, a gente não tem um histórico. Não existe garantia de que aquele gás vá ficar lá. E se esse gás, ao longo de 50 anos, voltar, a tentativa é inócua, né? Então, a grande questão aqui é que ou dá certo de verdade, ou é uma brincadeira para trocar dinheiro, entendeu? E a gente não tem tempo de fazer essas brincadeiras, na verdade. Como é que funcionam esses projetos, né? Vamos supor que um dos senhores aqui tem a possibilidade de fazer um projeto de carbono. Aí a gente começou a falar do mercado de carbono, né? Então, como é que se sai do projeto, né, do investimento no projeto para o dinheiro do carbono, né? Então, você tem que conceber o projeto em termos de carbono, quer dizer, vamos supor, uma pequena central hidrelétrica, eu tenho que dizer o quanto ela diminui de emissões. Como é que se faz isso, basicamente?
a técnica é, eu olho uma pequena central hidrelétrica, eu olho como ela vai entrar no sistema interligado de energia e eu tenho que provar que se eu não fizesse essa pequena central hidrelétrica no sistema interligado de energia, aquela energia que eu vou gerar seria gerada por uma tecnologia que teria uma emissão maior do que a minha. Tendo uma emissão maior do que a minha, eu digo, essa diferença eu me acredito. Isso é o que a gente chama de PDD, é o projeto de carbono. Fica óbvio que um projeto de carbono é um projeto, sobre uma atividade de projeto que já existe. Não existe projeto de carbono puro, né? Que é o projeto de carbono é uma análise, né? Aí eu valido isso com o auditor independente, né? Tem um primeiro estágio de validação, né? Os auditores são as empresas usuárias de certificação. Aí eu tenho que aprovar isso no meu país. Quem que aprova isso no Brasil? É uma comissão que chama Comissão Interministerial de Mudança Global do Clima, que é liderada pelo MCT e é composta por mais 9 pastas, né? A vice-presidente é do MMA. Esses caras se reúnem uma vez por mês, recebem uma quantidade de projetos, analisam, contratam consultores para dar pareceres e dizem ok ou não ok. Basicamente é isso, né? Muito bem, passando por isso, eu registro isso na ONU. Até agora está tudo muito bem, só registrei papel, né? Aí eu faço um plano de monitoramento, quer dizer, olha, eu provei que a minha atividade diminui as emissões, mas alguém tem que monitorar se isso é verdade, né? Porque até então é um projeto. Muito bem. E aí começa o enrosco. Aí eu tenho que implementar o projeto. Então, até aqui, eu só rodei papel, só gastei dinheiro com papel. Daqui para frente, o projeto tem que estar operando para alguém ir lá e verificar se é verdade tudo que eu falei, né? Eu tenho um plano de monitoramento que diz como é que é, eu pago mais uma auditoria para ir lá verificar. Aí, com isso, eu vou na ONU e emito o crédito de carbono, efetivamente. Aí que vem o papel que vale dinheiro. E aí eu cheguei no dinheiro. Esse passo todo aí leva só na parte de carbono pelo menos um ano, né, com viagens a Brasília, depois você vai para Bonn, depois vai para Genebra, etc, etc. O que quer dizer que o acesso não é trivial, né? É um modelo mundial, etc. As metodologias para fazer são todas públicas, estão todas no site da ONU, parte delas estão traduzidas no site do Ministério da Ciência e Tecnologia, é tudo público, né? Eu vivo dizendo isso, né? Quando me chamam para analisar um projeto, tal. Aí começa a questão, não, está muito caro, falando, é tudo público, né? Contrata um recém-formado de qualquer coisa aí, fala para o cara fazer download e fazer o projeto. E faz, é tudo público. Só que o problema é que o caminho é super sinuoso. Entendeu? O caminho, os acessos são todos complicados. Não acessos, mas entender o que ele significa. Para vocês imaginarem, o representante secretário dessa comissão no Brasil é um funcionário que está lá desde a época do Fernando Henrique Cardoso, do primeiro mandato do Fernando Henrique Cardoso, cedido pela Petrobras, e que faz, obviamente, ele é uma excelente pessoa, super competente, etc. Mas ele faz do seu grupo de trabalho, um grupo de trabalho que domina uma ferramenta que vale muito dinheiro. Entendeu? Então, o acesso a isso é um acesso que não é trivial. Quem controla esse cara? O ministro da Ciência e Tecnologia e a Casa Civil e o Ministério das Relações Exteriores, porque ele é o mesmo chefe de parte das negociações brasileiras nas conferências da ONU sobre esse tema. Então, o que em tese deveria ser muito claro, simples, etc., o acesso, não é tão simples, é bem difícil. Existe o braço da sociedade representativo ao governo nesse tema, chama Fórum Brasileiro de Mudanças Climáticas. O Fórum Brasileiro das Mudanças Climáticas é o espaço dos brasileiros. Eu pergunto, algum dos senhores já foi convidado para participar de alguma reunião, soube que teve alguma reunião, etc. Ninguém é convidado. O atual secretário disso é o Pinguelli, Luiz Pinguelli Rosa, né, que acho que uma parte dos senhores conhece, eu conheço muito bem também, que é um cidadão excelente, etc. Mas, então quer dizer, como é comum no nosso país, todo tipo de representatividade assim acaba virando um feudo, entendeu? Aí fica um cara lá no feudo e esses assuntos acabam sendo complicados, né? Isso aqui está horrível para ver, mas quando vocês puxarem no download do site, vocês vão poder ver justamente o quanto tempo leva cada parte dessa de um projeto, né? E o que ele considera. Isso aí é um gráfico que é utilizado no Banco Mundial. Bom, hoje nós temos aí 438 projetos, né, de MDL no mundo. A dinâmica financeira é uma dinâmica financeira muito curiosa, porque normalmente esses projetos eles têm uma dose de equity, quer dizer, alguém põe dinheiro na frente, alguém busca dinheiro na frente, e o resultado é
no futuro, né? Isso aí estabelece uma coisa bem complexa e que é muito pouco entendida, que é o seguinte: os projetos de carbono são todos vendidos na expectativa, né? Então, se eu tenho, o que se faz? Se eu sou dono de um projeto de carbono que vai gerar, por exemplo, 100 toneladas de carbono, a primeira coisa que eu faço é encontrar alguém que me diga, que ateste que eu tenho 100 toneladas de carbono se eu implementar esse projeto, eu vou vender isso de cara. Esse tipo de atividade não tem controle. O que quer dizer que eu posso pegar um cara, entre aspas, que não é tão confiável assim, e que diga que em vez de 100 eu vou ter 200. Eu vendo lá na frente, caio fora do projeto. Quem recebe, recebe uma expectativa de 200. Sendo que, vamos lembrar o seguinte, quem compra não está no Brasil, hein? O projeto está aqui, quem compra é quem quer reduzir meta lá fora. Aí o cara que está lá fora, representante do país, ele anota no caderninho dele, ó, 200 toneladas aqui já chegou, essas aqui não preciso mais me preocupar. Aí o projeto é implementado, tal, vai para verificação, para ver se aconteceu. Quando vai para verificação, na melhor das hipóteses tem 100. Aí esse cara bate o olho e fala, mas eu estava esperando 200, chegou 100, o que eu faço com a diferença? Ele tem que correr para o mercado spot, pagar 5 vezes mais, e isso aí virou um problema de direito internacional que não dá coisa nenhuma. Então, o que tem de picareta nesse mercado, por conta disso, é absurdo, entendeu? Porque isso aí não é controlado, né? E daí, o que acontece? As informações vão circulando, entendeu? Então, isso explica por que a gente vê no jornal, volta e meia vê, negócios milionários. Agora, mais um negócio milionário de carbono que saiu aqui, a empresa aconteceu e ganhou tanto, e depois você não ouve mais falar, entendeu? É assim, porque esses negócios são feitos assim. A maior empresa de carbono do mundo, eu não vou dizer o nome, porque depois eu vou me comprometer, mas o histórico dela é o seguinte: o cara fez uma empresa para fazer projeto de carbono, é um brasileiro e 2 ingleses. Ele saiu oferecendo projeto de carbono para donos de projetinhos variados de graça. Então, por exemplo, estou aqui, o que ele fazia era isso aqui, ele fazia palestra e falava, eu faço o projeto de carbono de graça e pego uma parte do resultado. Só que vocês têm que assinar que sou eu o mandatário desse projeto. Aí pegava aqui 100 assinaturas. 100 assinaturas, o que eu tenho? Um portfólio com 100 projetos. Se eles são bons ou ruins, tanto faz. Eu tenho um portfólio com 100 projetos. Porque eu só vou fazer, efetivamente quando eu tiver comprador. O cara fez isso, ele fez isso durante 4, 5 anos. Ele quase quebrou várias vezes, porque tinha que bancar essa busca. O que ele fazia? Ele arrumava um cara para bancar a busca dele por projetos. Fez uma carteira de 500 projetos. Esse cara pegou essa carteira de 500 projetos, foi para a Europa e juntou um fundo de 1 bilhão de euros. 1 bilhão de euros com uma carteira de projeto que não tinha 20 projetos que valiam a pena ali. Aí se tornou a grande empresa de carbono. Isso durou 2 anos. Depois de 2 anos, descobriram. A empresa dele hoje vale 120 milhões de euros. Quanto ele tinha antes? Não tinha nada. Ele não tinha nada. Então, ele está com o sorriso daqui até aqui. Essa é a maior empresa de carbono do mundo. Então, isso dá uma ideia de como tudo isso que a gente está falando, e na verdade, até agora a gente não estava falando de mercado, estava falando da tarefa, etc. Agora, vocês imaginam qual que é o tamanho do buraco que isso aí deixou, de metas que deveriam ser cumpridas, não vão ser cumpridas, né? Então, é muito séria essa história, é muito séria. E basicamente o que esse quadro mostra é como é que essas operações são fechadas, né? Aqui nós temos a medida de redução, quanto de tonelada isso significa no mundo hoje, no MDL, a tipologia, né, de quais são os projetos. Eu não vou ler porque está meio ruim também, acho que é melhor ver depois na tela de cada um, né? Isso aqui eu não sei porque que ficou assim, então vou passar direto. Quais são os tipos de projetos que são comuns de carbono no Brasil, né? Hoje nós temos o tipo de projeto mais rentável no Brasil para carbono é redução de metano a CO2 em aterro sanitário, né? E por conta disso, né, aí tem a tipologia no Executive Board, que isso aqui já é ONU, tipologia de projeto na ONU também, e quais são as áreas nos quais valem projetos, né? Tudo isso aqui é público, gente. Tudo isso aqui basta procurar, entendeu? Tá no site da ONU, né? Que quem trabalha no dia a dia já tem isso na mão, mas tudo público, né? Aliás, as metodologias são todas públicas, né? Os projetos apresentados ficam para consulta pública mundial. Qualquer um pode ir lá fazer um comentário, né? Aqui eu trouxe, como no Brasil o projeto mais rentável é de aterro, eu trouxe um projeto de aterro para a gente dar uma olhada aqui, que quando fala de um projeto de carbono, para exemplificar bem o que é um projeto de carbono num aterro.
Então, o que a gente tem? Não sei quantos de vocês tiveram a honra de já ir num aterro sanitário, que é um lugar assim que você se sente assim, né, bem mesmo, né, um lugar, né, que tudo cheira bem, né? Basicamente, o que é um aterro sanitário? Não lixão. Um aterro sanitário é um lugar onde você deposita lixo e que você já imagina resíduos, né? Na verdade, resíduo classe 2, né? Você deposita resíduo e você imagina que haverá um processamento de fermentação natural com uma parcela desses resíduos orgânicos e que você tem que, de alguma maneira, controlar isso ao longo do tempo, senão você vai ter uma bomba relógio, né? Como tem lixões aí que pegam fogo espontaneamente, tem deslocamento de terra, etc. Então, como é que se faz isso? Basicamente, o que você faz são, projeta células, né, de deposição de resíduo e controla as camadas de resíduo que você vai colocando. Então, você tem que ter válvulas uma tubulação e válvulas de alívio do metano que é gerado a partir da fermentação anaeróbica. Você tem que controlar o líquido que sai desse processo, que é o percolado. Então, o que você tem? Você tem um sistema que vai percolado embaixo e um sistema de alívio que é ali em cima, que a gente chama de flare, que é onde o metano ele é aliviado por pressão, ele sobe e aí ele é queimado. Quando ele é queimado, você transforma a molécula de CH4 em CO2 e você diminui o efeito no efeito estufa pela metodologia utilizada em 21 vezes. Então, para cada 1 tonelada de CH4 que você queima na ponta do flare, você tem 21 toneladas de CO2 que você recebe num projeto de carbono, né? Basicamente é isso. O que acontece? Como é que é no Brasil? A situação do Brasil é que a gente não tem nem 20% dos nossos sites de deposição de resíduo com esse tipo de tecnologia. Por quê? Porque isso não é exigido, né? E onde é exigido não é controlado, né? Então, o que isso aqui possibilitou? Possibilitou que a gente saísse, em tese, né? Não é bem assim, mas a gente saísse um patamar de desenvolvimento social, onde a gente tinha lixão, catador, etc. E através do dinheiro do carbono, reduzir as emissões e ter lugares onde as pessoas trabalham com algum nível de decência, né, com as camadas de isolamento, com os queimadores. Isso é um projeto de carbono em cima do projeto de aterro, né? É isso que é remunerado. Então aqui, para ter uma ideia, aquilo é uma foto aérea de um aterro e aqui é o projeto dos flares, né? Cada pontinho desse aí, né, é um flare novo, é um queimador que foi colocado para reduzir metano. E embaixo dele tem um sistema de tubulação que vai captando esse metano. Chega ao ponto de você colocar motores ao contrário, né, que é a tubulação forçada, para sugar o metano para queimar mais rápido, né? Então, é isso que é analisado. Basicamente, isso aqui é com a tubulação forçada. No aterro, os dois grandes aterros de São Paulo, eles têm esse sistema, que é o São João e o Bandeirantes, e esse sistema foi montado especificamente, né, em função do dinheiro do carbono, né? Aliás, os créditos foram vendidos na BMF, né? Então, é um case de sucesso, né? Os aterros privados hoje, todos eles já saem com projetos de carbono, porque é um projeto bem simples de se fazer comparado com outros, né? E a clareza técnica para você comprovar que houve a redução, ela é muito direta, basicamente é um medidor, né? Então, todos os projetos dos últimos 3 anos privados no país, eles já saem com um projeto de carbono junto, né? Ocorre que esse segmento da sociedade é um segmento muito curioso, esse segmento do lixo, né? Que algumas pessoas até chamam a máfia do lixo, né? É uma tradição de negócio muito característica, né? Tem muito a ver com a condição política das localidades, né? O lixo, eu não sei se todo mundo sabe aqui, o lixo de uma cidade é da cidade, antes de mais nada, né? A cidade tem posse do lixo, então é um processo de concessão, né? Antes de mais nada. O grande negócio de um aterro é um excelente negócio, né? É um negócio, obviamente, tem que ser gerenciado, mas é um excelente negócio. Porque, basicamente, o que você faz é comprar um terreno, né, ter um projeto de engenharia e ficar recebendo lixo e recebendo dinheiro por isso, né? A questão é que tem aquela dinâmica, né? As prefeituras, depois, de repente, não pagam. Aí, para não pagar, quando elas começam a não pagar para você sacanear a prefeitura, você fecha, não deixa mais o cara depositar ali. Aí, muitas das vezes, o cara que é o dono do aterro é o dono da coleta, ele para de coletar e começa a ter lixo na cidade. Então, isso aí normalmente, assim, não existe político que brinca com empresário do ramo de lixo, porque a fragilidade é muito grande, né? Então, por isso que, né, Leão, companhia, assim, essas coisas elas são abafadas mesmo, porque é um poder muito sério, né? Aparece muito, né? O
que acontece agora? Por que o pós-2012? Né? Acho que todo mundo já ouviu falar bastante do 2012. O protocolo de Kyoto, ele estabelece que a gente vai ter uma redução de gás de efeito estufa daqueles países anexo 1 de 5,2%, que as medidas para essa redução vão acontecer entre 2008 e 2012. O que vai ser medido? Em 2012 vai ter uma régua que passa e fala assim, vamos analisar as emissões agora, como é que elas estão. Vamos pegar a fotografia de 1990, a fotografia de 2012, em 2012 tem que ter 5,2% consolidadamente, né, de corte de redução de emissões. 2012 está chegando, né? Como a gente mostrou aqui, o protocolo de Kyoto entrou em operação em 2005, quer dizer, os países começaram a se preocupar mesmo em 2005, né? Nós temos já 2 anos que eles já estão aí fazendo medidas internas e comprando crédito, em 2012 tem uma régua. Em 2012 para frente, o problema não está resolvido, muito pelo contrário, né? Muito pelo contrário. Em 2012 para frente, o mundo tem que parar, né, e dizer assim, bom, o que a gente aprendeu dessas lições é que isso aqui dá certo, isso aqui dá errado, isso aqui dá certo, isso aqui dá errado, isso aqui dá certo, isso aqui dá errado, e daqui para frente, vamos fazer desse jeito, né? Falando de uma maneira bem genérica, né? Assim que se faz. Então, o que a gente tem para o pós-2012? A situação, né? Primeiro é avaliar se os planos dos países funcionam, né? Até que ponto eles funcionam. Tem um problema crasso, né? A Espanha não tem só o déficit fiscal, né? Que agora o problema que apareceu. A Espanha, ela não demorou muito tempo para fazer o seu plano de alocação. O que aconteceu? No plano de alocação tem um inventário de emissões do país. Eles não mediram com clareza qual que eram as emissões. Eles já tinham uma tarefa individual deles para diminuir 8% para compor esses 5,2%. Quando eles pararam para medir, eles descobriram que o 8% tinha virado 20%, porque ao longo do tempo eles estavam emitindo mais. E a foto de comparação é 1990. Então, se você não para medir rápido, você perde o controle do seu saldo negativo, né? Ocorre que nenhum país corta 20% das suas emissões sem fazer corte econômico. Que comandante político vai falar assim, temos que cortar a nossa emissão, então eu vou cortar a economia. Ninguém se arrisca. Então a situação fica muito insustentável. Mas a gente tem que avaliar como é que isso aconteceu. E isso, a Espanha é um caso típico, uma das avaliações que estão se fazendo. A outra é a avaliação de quem tem responsabilidade e quem não tem. Então, por exemplo, é justo a China não ter responsabilidade? Né? A China varia entre o primeiro e o segundo maior emissor na fotografia atual. Obviamente não passou pela Revolução Industrial, né? Mas é justo ela não ter nenhuma responsabilidade? Né? Essa é a questão da responsabilidade comum, porém diferenciada, versus o conceito do poluidor-pagador. A gente fala da China, está longe, a gente pode meter o pau, né? Agora vamos falar, é justo o Brasil ter? Né? Com as realidades que a gente tem no Brasil? Porque aí, assim, se tiver, a gente vai ter que trazer isso para dentro e falar assim, bom, e agora quem vai pagar a conta? Nós vamos pagar mais um imposto, todo mundo aqui, para pagar essa conta? Entendeu? Por isso, só falando economicamente, porque a gente podia falar de outro jeito, né? Podia ter medidas extremas, piores do que rodízio, né? Que se impõem em relação à nossa vida, né? A gente não vota mais, tem que fazer, se você não fizer, multa, se não fizer, entendeu? Chegar a um extremismo, as pessoas irem presas, né? O Brasil está entre os 5 maiores emissores do mundo, né? Então, e aí? É justo o Brasil não ter? É verdade que o Brasil passou pela Revolução Industrial, plenamente? É justo o estado do Piauí ser proibido de ter um excepcional parque industrial? Ainda que pode ser que ele nunca venha a ter, mas é justo ele não poder nem ter. Então, isso aqui é uma discussão séria, né? Que tem a ver com a disputa entre os países. Porque, na verdade, o ambiente de discussão disso é a ONU. Então, fica um país aqui que sabe que se ele deixar o outro fazer outra coisa, ele entra com um produto muito mais barato que o seu, falando assim, bom, mas eu não vou concordar que ele não vai ter meta, porque ele vai me estourar economicamente, né? Sendo que os mecanismos da ONU não têm penalização imediata. Então, assim, se o protocolo de Kyoto não for atingido em suas metas, nada acontece diretamente. O que acontece é uma série de desconfortos entre países que podem vir a ter, na OMC, uma consequência. Mas isso não é direto, né? E qual que é o sucesso desses mecanismos? Quer dizer,
exemplos como esse que eu contei para vocês, de gente que faz projeto, e o projeto não é, aí de repente tem um lobby aqui, outro ali, etc. E o projeto sai, tem troca de dinheiro, mas a redução de emissões não é atingida, é verdade que esses mecanismos funcionam? Não, isso é uma outra discussão. Quer dizer, esses são os mecanismos? Será que esse é o caminho que a gente tem que ter? Essa é a discussão do pós-2012. Mas o que acontece? Isso suscitou, essas questões suscitaram uma série de outras dúvidas, né, que você puseram. Então, dúvida gera dúvida, né? Primeira dúvida é, a ONU é uma organização que consegue liderar as ações nesse tópico, né? Essa falta de ligação entre a ONU e a OMC, como será isso, né? Segunda questão, como é que você lida com essas questões versus a soberania, né? Como é que um país democrático, um outro pretensamente democrático e um outro declaradamente ditatorial sentam numa mesa, no ambiente da ONU, e tem que aprovar os documentos por unanimidade? Porque é assim que aprova na ONU, é por unanimidade. Não tem maioria. Ou todos aceitam ou não tem acordo, né? Então, como é que você põe numa mesma mesa, né? China, Venezuela, Estados Unidos, Brasil e Botsuana, todo mundo tem um voto, né? E esses caras todos têm que aceitar um acordo que tem consequências econômicas, etc, etc, etc. Essa era a importância de ter a pressão de população, de mídia em cima da COP15, por exemplo, né? Porque se não tiver pressão, a gente sabe que a coisa não, né? O que significam sociedades globais, né? Quando você fala isso, quer dizer, é aquela história que a gente sempre fala assim, cidadão do mundo, cidadão brasileiro, qual que é o limite disso aí, entendeu? Né? A partir do momento que um projeto na Índia, eu também posso entrar e falar, esse projeto não é verdade por conta disso, disso, disso. O que é essa sociedade global que está se formando, né? Essa é uma outra questão. Questão de estrutura de governo. Existem hoje no nosso planeta uma estrutura de governo que permita esse tipo de negociação, né? Existem 120 governantes globais, né, que estavam na conferência da ONU em Copenhague. Eles conseguem entrar numa sala e falar assim, ó, é isso aqui que vai ser feito? As estruturas de governo permitem isso? Nem em tese, né? Entre aspas, o homem mais poderoso do mundo, Barack Obama, ele não pode, entendeu? O discurso dele foi ridicularizado em Copenhague, entendeu? O Lula fez discurso de improviso antes do Barack Obama, né? Foi um discurso que tinha uma dose, pelo menos aparente, de sinceridade até exagerada, porque ele falou assim, a minha maior frustração aqui é perceber que nós somos incompetentes para fazer um acordo que seria necessário à premência do planeta. Mas eles não são incompetentes apenas como indivíduos, eles são incompetentes como estrutura. Os governos não podem, entendeu? Porque volta para cá, ele vai discutir no Congresso, ele vai ter que lotear esse assunto com a bancada do DEM, a bancada do PSDB, a bancada do PT, e eles não vão julgar isso cientificamente, não vão pensar no bem do planeta, eles vão falar, bom, esse assunto aqui, tudo bem, mas traz esse outro aqui, é assim que as coisas são feitas e não é só no Brasil, né? É no mundo inteiro, né? O que é o real global versus o real local, né? Então, por exemplo, entre nós, aqui a gente só está entre, né, pessoas que partilham da realidade brasileira. O etanol, né, que é reputado como o combustível, a bola da vez, o combustível verde, ele é o combustível verde, né? Sabe? Nós sabemos aonde isso para, né? Então, por exemplo, a Cosan, a maior empresa de etanol deste planeta, né, acabou de fazer uma joint venture com a Shell, né? A Cosan não conseguiu pegar verba do BNDES na virada do ano agora, 2009 para 2010, por conta de constatação de mão de obra escrava. Isso não é verde, isso não é sustentável. E a premissa lá atrás era a sustentabilidade. Por isso que sustentabilidade não é uma brincadeira. Para tratar de um assunto, você não esquece o outro, entendeu? A COP15, ela ganhou muito cartaz, porque na conferência em Bali, 2 anos antes ficou reputado que na COP15 ia sair o novo acordo. Então, a conferência agora de dezembro, ela tinha que trazer o novo acordo, o que ia acontecer de 2012 para frente. Era essa a tarefa, né? Então, a gente teve lá 120 chefes de Estado, dos 192 da ONU, né? A delegação brasileira oficial, com crachá do governo do Brasil, tinha 700 pessoas. Era a maior delegação do planeta representada lá, né? Tinha tudo quanto é tipo de gente, né? Eu posso alegar isso, né?
Nós tínhamos celebridades presentes, Vitor Fasano estava presente, né? Assim, celebridades variadas, né? Uma cobertura jornalística que ela é sensacionalista, e aqui eu não estou fazendo nenhuma crítica individual a nenhum jornalista, mas na forma, entendeu? Havia uma histeria, né? Aquela Miriam Leitão, ela ficava correndo de um lado para o outro, assim, para se reunir, porque ela adora falar. Hoje de manhã eu falei com tal, hoje de manhã eu falei, ela fala sempre isso, né? Então, só que para falar com todo mundo lá, ela tinha que ficar correndo. Então, você via ela correndo para lá, correndo para cá. Ainda bem que eu não encontrei o Diego Mainardi, né? Podia ser pior, né? E houve confrontos acalorados, né? Lá, por exemplo, o Global Action Day. A conferência ela se deu de uma segunda-feira ao outro sábado, né? Normalmente ela deveria acabar na sexta, mas nunca acaba na sexta, acaba no sábado seguinte. E no sábado, acho que vocês viram isso, no sábado de intermédio, entre uma primeira semana e a segunda semana, teve um evento popular, né, que foi liderado, porque esses 700 da delegação brasileira eram os oficiais, né, os com crachá do Brasil. Tinha as ONGs. A delegação das ONGs não conta aqui. E todas as ONGs do mundo se esforçaram para botar o máximo de gente lá. Então teve um mega evento popular em Copenhague para dizer que alguma coisa tinha que sair, porque a tarefa era um grande acordo mundial. Então a pressão era, vamos fazer alguma coisa. Só que o governo local da cidade de Copenhague não está acostumado a esse tipo de evento. Então o que os caras fizeram? Eles colocaram os Rambos na rua, assim, os caras enormes, fortes, com armaduras, entendeu? E de um lado, um pessoal histérico, querendo um acordo mundial, aquela coisa da bandeira que não é de ninguém, é de todo mundo, sabe? Um pessoal histérico, assim. E do outro lado, uns caras enormes, prontos para pancadaria. Os caras fizeram que nem na época da, né, não sei se você pode dizer aqui da época da ditadura, né? Em outros lugares tem que falar na época da Revolução, né? Que nem nessa época dourada do Brasil, em que se você não tinha documento, vai preso. Entendeu? Foi isso que os caras fizeram lá. E aí começaram a pegar molecada de ONG, etc. Nem todo mundo tinha documento. Tinha gente que tinha esquecido o documento no pavilhão da ONU. Foi todo mundo preso. E aí começou a pancadaria, né? Isso no sábado. Na semana seguinte, para piorar, a organização do evento, que tem a ver com a cidade, começou a proibir a entrada das pessoas das ONGs dentro do pavilhão onde as negociações aconteciam. Por quê? Porque estava Barack Obama, né? Estava Arnold Schwarzenegger, né? Estava o Vitor Fasano, né? Então não dá, né? Não podia deixar essas pessoas. Então foi bem sofrível isso lá, né? Agora, por outro lado, né? Se a gente pegar outros acordos mundiais, a gente tem que entender que realmente talvez a tarefa que a gente reputou a uma conferência fosse uma expectativa quase romântica, naquela romântica que a gente nunca vai chegar, né? Porque, vamos ver, o Tratado de Maastricht, né, era a Europa dos 15, isso em 95, né? 3 anos depois era a Europa dos 15 países, né? A ONU foi criada com 51, né? Montreal, que tem 20 anos, agora, o Acordo de Montreal hoje tem 20 anos, né? 22 anos, né? Ele era de 87, né? Ele hoje tem 180 países, mas aqui não tem nenhuma grande consequência econômica, assim, brutal, né? Lá a gente tinha 192 países representados, 120 chefes de Estado, né? É difícil achar que realmente vai sair, né? E o que tinha efetivamente de meta, né? Era sair com um tratado que comportasse basicamente 3 pontos. Em 2100, a gente não tem um aumento de temperatura maior do que 2 graus centígrados, né? Em 2020, para isso, a gente achava, eu digo a sociedade, não sou eu não, né? A sociedade total, né? A ONU, né? O IPCC, que até 2020 teria que chegar a um corte geral de 20%, ia ter que dividir essa conta entre os países, já prevendo que para 2050 teria que cortar entre 50% e 80% das emissões. Então, gente, é muito difícil achar que nesse cenário a gente ia chegar a alguma coisa, né? Muito difícil achar. Mas o importante é que chegou, né? E qual que é, talvez, né, perto do fechamento do que a gente está conversando, qual que é a grande contribuição que ficou sacramentada nessa conferência? É que, primeiro, houve uma carta e houve declarações de chefes de Estado se dizendo incompetentes. Quantas vezes a gente viu chefes de Estado indo na ONU e dizendo, eu sou incompetente, eu não consigo, nós não conseguimos, eu não consigo. Lula falou, a gente ficou aqui até as 3 da manhã.
tentando fechar um documento. Ele falou, eu não ficava até as 3 da manhã fazendo nada desde a época do sindicalismo. Ele falou isso. Eu não faço mais isso. Entendeu? A minha função é outra. Sou presidente. Nunca, ele falou assim, não faço. Ele não falou isso para uma pessoa. Ele falou para 192 nações, sendo transmitido no mundo inteiro. Ele falou, absurdo. 120 chefes de Estado até 3 da manhã tentando fechar um acordo. Só faltou ele falar, e ninguém entende nada do assunto, que era o resto, entendeu? Essa foi a declaração generalizada, que eu acho que é positivo, porque ela impõe um choque para nós, político, estrutural, né? E a grande jogada da COP15, que é o deslocamento do eixo de responsabilidade. Então, é o seguinte, o problema está aí, mas o eixo para resolver não é esse. Isso está claro. Isso foi o grande resultado. O eixo é subnacional e o eixo é social. O que é o eixo subnacional? Os compromissos públicos assumidos individualmente. A Carta de Copenhague diz, cada país é soberano, então cada um diz o que vai fazer e se vira para fazer. Vai ter uma hora que a gente vai ter que juntar todo mundo aqui, vamos ter que ver qual foi o resultado. Quem não fizer, vai ter que lidar com quem fizer. E isso vai estabelecendo blocos. Isso é a Carta de Copenhague. No Brasil, nós, enquanto país, nos comprometemos a um corte de 36,1% a 38,9% em 2020. 2020 em função de 2020. Então, qual que é a conta? Você projeta o que seria 2020 se eu não fizesse nada. E quando chegar lá, dessa projeção, eu tenho que estar entre 36% e 39% para baixo. Isso é a lei de mudanças climáticas assinada pelo Lula. Isso foi a nossa proposta. Nenhum país tem uma proposta desse tipo, mas tem uma malandragenzinha, que é a projeção. Quando ele faz a projeção, ele diz, eu gostaria de me desenvolver isso. Em função disso, eu vou fazer isso aqui. Ele não está falando, eu pego 1990, que já era crítico o cenário, e eu vou reduzir em relação àquilo. Então, efetivamente, as nossas emissões podem ser maiores do que em 90, porque ele está olhando para frente. Então, tem uma leve malandragem, né? Mas o eixo subnacional não são só os países, são os estados, são os municípios, é onde nós, povo, temos acesso. E o que o Estado de São Paulo fez? Soltou uma lei de mudanças climáticas em que ele se compromete até 2020, reduzir em 20% em referência de 2005, assinada pelo Serra. Ousado, muito ousado. Não tem inventário de emissões estadual para dizer se isso é possível ou não. Então chamou no peito. Se vai cumprir ou não vai, aí é conosco. Né? Somos nós que elegemos, nós que julgamos, isso é conosco. Conosco e com os nossos representantes. Agora vamos debaixar mais um nível. O que fez a cidade de São Paulo? A cidade de São Paulo, o nosso prefeito Kassab assinou uma lei de mudanças climáticas dizendo que ele vai reduzir em 30% até 2012, referência 2005. Né? Ousa macho, né? Ainda bem que ele ainda está lá, né? Ainda bem que não tiraram ele essa semana. Não, mas, gente, é demagógico, mas tem outra questão. Quando ele faz isso e publica, é o eixo está transferido, entendeu? Ele faz isso, agora cabe a nós. Aí no primeiro ano ele não faz, as associações, os sindicatos, chega e fala, cadê? Cadê? O que você fez? Cadê aqui? Está aqui. A outra ano não faz, o que você fez? Porque quando o cara faz isso e não faz, fala isso e não faz, ele depois vai buscar dinheiro no BNDES e não tem dinheiro para ele. É isso que acontece. Ele vai buscar dinheiro no Banco Mundial, não tem dinheiro para ele. Isso tem repercussão. Por isso que, assim, é um demagógico louco, se ele é puramente demagógico. Porque existem consequências. O dinheiro do mundo hoje, ele é carimbado nesse sentido. Não é qualquer dinheiro para qualquer um. Porque é o mesmo dinheiro que vai ser disputado com São Paulo, Nova York, Cidade do México. Se a Cidade do México faz e São Paulo não faz, vai para a Cidade do México. É assim que isso aí é feito, né? E assim, é feito com todos os interesses que vocês podem imaginar. Porque vem aqui, ele fala assim, vou dar dinheiro para você ajudar. Isso vou dar dinheiro para você fazer aqui uma coisa muito importante, que é rever o modo de transporte da cidade de São Paulo, transporte público. O Banco Mundial dá dinheiro, fundo perdido para você. Está aqui, $300 mil, que é que eles fazem. Aí você fala, pô, beleza, né? Só que amarrado a isso, lá na frente tem um empréstimo a ser feito para o Banco Mundial de $7 milhões, no qual vai sair uma obra, né, na cidade de São Paulo, no qual os principais interessados são essas empresas que compõem representatividades que fazem lobby junto ao próprio Banco Mundial. É assim que as verbas são soltadas, né? Então, enfim, mas é representativo, não é...
desprezível. E existe essa diferença de eixo da tangibilidade, esse que é o negócio. Enquanto isso é tratado na ONU, etc, etc, vocês dependem de caras como eu para vir aqui falar isso. Agora vocês não dependem mais, é aqui, ó, é o Kassab, que de repente é vizinho de alguém aqui, entendeu? É isso, é onde é tangível isso. Qual que é o eixo da sociedade? Pelo outro lado, a sociedade começa a se mobilizar. Aonde é que ela começa a se mobilizar? Associações, ONGs, grupos de empresas, né? Grupos financeiros, né? Então, o que era voluntário no carbono, o que o cara fazia antes, as associações faziam antes, porque era voluntário, parecia muito interessante, ou porque dava um diferencial de mercado, isso hoje se transforma num clube de estou ou não estou nesse clube, né? Então, por exemplo, o índice de carbono eficiente que foi soltado agora pela BMF Bovespa BNDES. Esse índice é um índice que diz o seguinte: nós vamos começar esse ano a ver o quanto as empresas emitem. Não é falar, isso aí não vale nada. Aí o que eles fizeram? Soltaram uma cartinha para as empresas do IBRX 50. IBRX 50 são as 50 principais empresas desse país. Eles receberam uma carta dizendo que eles têm até o meio do ano para reportar o quanto eles emitem, esse ano. O ano que vem refina isso, e no outro refina e dá um plano de corte, no terceiro ano tem plano de corte. Não faz, já vai ser classificado diferente na Bolsa. Entendeu? Isso não é governo, né? Isso aqui é a sociedade atuando. Essas empresas, nós vamos saber quais são. É assim, selo de desempenho e responsabilidade, aquela história do selo verde, cada empresinha tem um selo e ninguém sabe o que é, isso aí está fadado a acabar, né? As picaretagens existem, entendeu? Existem muito grandes, entendeu? Por que uma determinada empresa, sinceramente, é uma coisa que é comum a todos. Vamos pegar um exemplo de um banco, um dos maiores bancos do Brasil. Durante um ano o cara bate que é o Banco do Planeta, né? O Banco do Planeta, olha aqui, tantos milhões de árvores, etc, etc. Alguém aqui viu algum relatório dizendo onde estão os 20 milhões de árvores do Banco do Planeta? Ninguém viu, porque elas não estão em lugar nenhum, né? 20 milhões de árvores, Banco do Planeta. Cara, no mês seguinte, aliás, no dia vira a campanha, o banco vira presença. E cadê o Banco do Planeta? Cadê os 20 milhões de árvores? Entendeu? As pessoas não são bobas, entendeu? Já foi o tempo em que as pessoas aceitam isso, entendeu? Não é, hoje em dia o Faustão comenta de mudança climática, entendeu? Isso aí não é tão simples, por um lado. Por outro lado, quem mais bate em cima disso é o principal concorrente do Banco do Planeta. Porque ele fala assim, o cara faz isso, então eu vou por esse lado dizer que eu faço. E mostra que faz. E aí que os selos de desempenho e de responsabilidade começam a ganhar alguma confiabilidade, porque vai separando o joio do trigo. E a última do eixo da sociedade é a requisição de patamares para acesso. Então, uma coisa que é surpreendente hoje, e que a gente não via alguns anos atrás, se a gente digitar, né, na internet uma busca de empregos verdes, já tem. Agora, empregos de mudança climática, existem empregos. Entendeu? Não existia emprego disso, isso aí era uma área para maluco, há um tempo atrás, entendeu? E hoje em dia existe. Você tem gerente, você tem engenheiro, você tem diretor, né? Você tem essas cadeiras nas universidades, né? Você tem pós-graduação nisso, entendeu? Isso é uma mudança abismal. São patamares para acesso, né? Como eu falei, você tem dinheiro carimbado, né? O BNDES tem 3 ou 4 linhas específicas para isso, né? O Banco Real tem uma linha para isso. Quer dizer, isso aí é um patamar de acesso, é um divisor de águas. E aí, basicamente, para fechar, que eu acho que eu estourei um pouco o meu tempo, qual que é o alinhavo, né? Talvez a gente pudesse fazer a conversa toda baseado nessa última afirmação. Mas o alinhavo do tema é o seguinte: a única saída é a gente conseguir preparar a sociedade para isso, porque agora está na sociedade. Na verdade, nunca deixou de estar, mas a gente podia fingir que não estava, né? Agora não dá mais para fingir que não estava. Então, se os senhores não prepararem as pessoas que passam pelos senhores dentro de uma dinâmica que significa isso, esse futuro efetivamente não está garantido, porque essa é a única saída que a gente tem hoje, né? A única saída que o planeta tem hoje é essa. Assim, agora deveria haver, aí ao longo de vocês, né, com vocês, uma série de discussões em como fazer, né? Como fazer, como se preparar, como, né? Agora, o fato é que não, essa é assim, quem vai perceber as diferenças, quem vai exigir desses governantes próximos, quem serão os empresários que vão tocar isso, quem serão... Essas pessoas, elas estão em formação hoje. Nós estamos falando em 2020.
né? Em 2020, vamos dizer assim, o trabalhador pleno, ele tem 5 anos mais ou menos de atividade. Isso quer dizer que esse cara se forma em 2015. Em 2015 ele está formado. Que tipo de formação esse cara quer? 2015 ele está na faculdade agora. Entendeu? Então, assim, eu queria encerrar com essa provocação, na verdade, que faz o encontro do tema da palestra. E agora acho que são as perguntas, né? Muito obrigado. Bom, muito obrigada pelos seus esclarecimentos. Agora, eu vim procurando solução, vim com mais dúvida, né? Mas meu nome é Rebeca e eu trabalho com química. E quando eu vi essa proposta do Simpro, dessa ideia de sustentabilidade, é uma preocupação minha, mas há uma dificuldade em como abordar, né? Eu acho que os meninos, nossos alunos, têm que ter essa postura, eles têm que ser críticos, mas qual seria a sua sugestão? Você tem alguma coisa para começar a caminhar, para a gente poder colocar a mão na massa? Existe a vontade, e eu sinto que quando a gente provoca o aluno, ele responde, né? Mas, às vezes, como se fazer? Então, eu tenho algumas ideias, né? Exatamente o caminho das pedras, infelizmente, eu não tenho. Mas, primeiro, corroborando completamente com o que você está falando dentro da minha percepção. Eu, por outras atividades, eu lido muito com pessoas em formação. E o que eu percebo é que não só o tema é importante para eles, porque ele faz parte, hoje em dia, de valores que são basais na sociedade, né? Então isso é importante porque são valores basais, e segundo, porque o tema é tema entre eles, né? E essas redes de acesso, as redes sociais que eles acessam, tem isso também como valores e temas basais, né? Me parece que, por outro lado, um grande problema associado a isso é que existe uma certa fragilidade, a meu ver, e eu participo também das redes sociais para perceber isso, do que essas redes sociais significam, né? Que tipo de profundidade isso aí efetivamente tem. Assim, para gerações que não são essas gerações, né? E eu já não sou mais, né? É muito difícil a gente valorar isso porque é completamente fora da nossa percepção, né? Eu até, por exemplo, sou talvez uma geração intermediária disso, até a minha faculdade, eu raramente tive algum contato com computador, né? Hoje isso é de um neandertalismo assim abismal, né? Mas dá uma ideia do distanciamento, né? Tudo isso para dizer que a minha percepção é que idealisticamente se necessita de um modelo que possa compreender um novo modo de linguagem, né? E um novo modo de entender as competências das disciplinas. Porque, assim, um grande problema deste tema é que ele é plenamente multidisciplinar, né? Então, assim, e ele é multidisciplinar ao ponto, hoje, de ter os seus especialistas em pontos específicos. Então, antigamente, a gente tinha, nesse tema, 2 tipos de especialista, o técnico e o de negócios, né? Hoje, você tem uma dúzia de especialidades dentro desse tema, né? Que são especialidades que não têm habilidades que se aproximam efetivamente, né? O que mostra para mim que se a gente colocar esse tema dentro da cadeira da biologia, da química, da física ou da história, existe um risco muito grande da gente perder todas as outras potencialidades de discussão e de referência. Então, essa é uma discussão no qual a multidisciplinaridade se faz completamente presente e necessária. Só que não me parece, pelo que eu vejo, que as instituições estão preparadas para isso, né? A partir do momento, né, que o professor coloca, né, que a questão da tecnologia eletrônica, ela é um problema, né? Ela é um problema porque as instituições não acompanharam. Elas estão se valendo da maneira que podem, entendeu? Que é a maneira imediata do conflito e da apropriação do trabalho dos outros. Mas ela exige uma reinvenção,
né? Então, assim, individual, aquela história do individual. Individualmente, os professores podem abordar aquilo lá individualmente. São perdidas N outras camadas. N outras camadas, porque a necessidade é outra. Na verdade, o que nós estamos falando aqui é da necessidade de formação de um novo cidadão, né? E o novo cidadão não se faz a partir de uma disciplina, ele se faz a partir do conjunto de todas, né? E de como isso forma uma percepção de mundo, né? Então, pode dizer, não tem resposta, mas a resposta é essa, quer dizer, tem que abordar, a ideia é que a abordagem seja essa, né? Infelizmente, não sei se eu respondi, na verdade. É complicado. Eu acho que devagar, a passos bem lentos, há um horizonte aí de o aluno ser multidisciplinar, porque ele estuda disciplinas e ele tem tudo isso fragmentado, né? Então, acho que existe essa visão de a gente querer unir tudo e fazer com que ele seja um ser pensante, com ética e atuante dentro da sua área, né? Mas não é fácil. Mas muito obrigada. Obrigada pela palestra. Meu nome é Etienne. Eu trabalho com educação ambiental desde 96. Então, muito que você vem falando é algo que eu bato em cima disso tudo. Uma coisa que me chama muito a atenção é que Portugal, em pouquíssimo tempo, conseguiu reverter as questões energéticas, ou seja, está se tornando a cada dia menos dependente dos combustíveis fósseis. Você que tem acesso a esse... Eu diria assim, acesso aos donos do poder, por assim dizer. Como é que você vê essa questão no Brasil? Porque Portugal, apesar de ser mínimo o território dele, uma costa muito pequena, junto com a Holanda, com a Suécia, eles estão desenvolvendo energia das ondas, que é uma das questões básicas que a gente tem para a questão energética, que é o lançamento de CO2 na atmosfera através de queima de combustível fóssil. Como é que você vê o Brasil dentro disso tudo, né? Ou seja, como é que o Brasil se posiciona diante dessa situação energética, tirando a questão do etanol, a gente não vai falar do etanol agora, né? Mas a energia necessária à movimentação das indústrias para que Piauí tenha realmente um parque, né, industrial fantástico, como você propõe, né? Então, interessante. Tirando a parte dos donos do poder, que eu até gostaria, né, mas não o acesso talvez eu não seja tão benquisto por eles assim, né, pelos que eu conheço, né, pelo menos, né. Mas tem uma questão que, assim, no caso brasileiro, especificamente, e no caso de mudança climática, 75% das emissões são ligadas ao uso da terra, quer dizer 50% desmatamento e 25% gado, né? Então, o nosso problema não é energético. Isso foi uma surpresa, na verdade, porque o primeiro inventário nacional brasileiro, ele saiu em 2004, com dados de 94, né? Aliás, na última slide aqui que eu acabei não passando, eu passei essa provocação e parei, né? Tem uma série de referências, até vou passar aqui, uma série de referências de sites, onde tem todas e muito mais informações do que eu passei para vocês aqui. Em específico, esse aqui, ó, do MCT, tem o primeiro inventário brasileiro de gás de efeito estufa e o rascunho do próximo, que vai sair nesse ano de 2010, no final de 2010. Então, a gente descobriu em 2004 que o problema não era energia, porque até então era energia. E assim, isso inclusive explica por que eu lido com esse assunto. Eu sou um cara formado em engenharia elétrica e que fui fazer pós-graduação em energia renovável. Aí quando eu cheguei lá, a turma, que era a turma que na verdade me dirigia as pesquisas, eram os caras que lidavam com mudanças climáticas, porque mudanças climáticas era um assunto ou de meteorologista ou de gente de energia. Então, a minha porta de entrada foi por aí. Então, assim, foi uma surpresa para nós, né? Na questão energética do Brasil, em específico, a gente tem um parque hidrelétrico muito considerável, que não é não emissor, né, porque os lagos eles emitem metano, né, então não é verdade que ele não é não emissor, mas ele é muito menos problemático do que os europeus, né. Especificamente em Portugal, eu conheço um pouco
o cenário, porque em 96, quando eu pensei em fazer o doutorado, eu pensei em fazer lá, então eu fui buscar um orientador lá, né, e era justamente quando eles estavam fazendo as bases para um cenário de energia renovável. O cenário de energia renovável português não é balizado em mudanças climáticas, né? Ele já é um cenário que já tinha sementes anteriores. E eles tinham de base uma matriz energética que a gente brinca nos projetos de carbono que quanto pior, melhor. Porque você sai de uma situação muito ruim, qualquer coisa que você faz é melhor do que a situação muito ruim que você tem, né? Então, assim, eles tinham uma situação que preliminarmente tinha muito campo para trabalhar, né? O problema do Brasil até 10 anos atrás, entre aspas, né, isso você poderia falar com qualquer empresário, é que a energia era limpa e barata, né? Quer dizer, limpa e barata quer dizer, nós pagávamos as contas dos empresários, na verdade era isso, era subsídio cruzado e a gente pagava essas contas, né? Hoje em dia, pelo menos a minha conta está cara, então eu acredito que a dos empresários deve estar cara também, né, nesse sentido. Mas o cenário brasileiro de expansão da matriz energética, ele é balizado fortemente na expansão da termoeletricidade, né, porque efetivamente ela é mais barata. Curiosamente, no ano passado, o ministro, né, Carlos Mink, teve um desgaste muito grande porque ele lançou uma lei, né, que dizia que qualquer termoelétrica brasileira que fosse lançada teria que ter as suas emissões compensadas. Bom, ele quase perdeu o cargo por conta disso, porque não é assim que se faz também, né? Tem que aquela coisa, tem que combinar com o dono entendeu? Porque é o cara que paga a conta. Senão o cara não faz, simplesmente é isso que o cara faz, entendeu? É aquela história, a força de quando você pega um movimento como o nosso aqui e consegue daqui tirar alguma coisa, é que isso aqui representa uma vontade. Se a gente pegar uma lei e colocar goela abaixo, não é uma vontade. A maneira de se defender é com um advogado, não é fazendo, né? Isso no empresariado é muito claro, né? A primeira reação é chamar advogado, né? Tem que fazer? Quem disse que eu tenho que fazer? Tenho mesmo? Chama advogado, vê se tem que fazer. Bom, enfim. Tudo isso para dizer, a base é uma base um pouquinho mais plurianual. No Brasil, o planejamento energético ele é feito com 10 anos de antecedência, que são os planos plurianuais de 10 anos. Esses planos eles são feitos majoritariamente pela Eletrobras e agora pela empresa de planejamento energético que está com o Maurício Tomasquim. Nesse item, a previsão no Brasil é ter uma matriz mais suja, né? Mesmo com toda essa ideia de, né, a gente tem aí um parque eólico para ser desenvolvido, tem um parque solar para ser desenvolvido e um parque de tecnologias alternativas de biomassa variadas para ser desenvolvido. Mas ele não é suficiente para dar conta de um crescimento projetado para os próximos 10 anos de 5% ao ano, que é o crescimento que, inclusive, esses cortes planejaram, 5% ao ano. Em 10 anos. Não tem energia eólica, biomassa e solar que comporte 5% ao ano. Não tem grana para fazer isso, né? Então, é um pouco diferente, porque Portugal não vai ter um desenvolvimento de 5% ao ano nem em 3 anos, né? 5% ao ano está transformando, a ideia de transformar o Brasil num tigre asiático, entendeu? Então, e isso é difícil. Então, nesse sentido, o cenário é complicado, bem complicado. Eu acredito que só para imaginar, dessa meta brasileira eu vou dizer assim, 36%, para olhar a menor meta, 36%, metade disso é diminuição de desmatamento da Amazônia e do Cerrado. Só a outra metade é que aí são várias coisas, né? Então a gente tem que continuar batalhando, na verdade essa é a resposta, né? Olá, meu nome é Soraya e, Francisco, na verdade, eu não gostaria de fazer uma pergunta, eu queria te fazer uma provocação. Opa. Posso? Claro. É o seguinte, Francisco, eu também sou educadora, enfim, como todos nós aqui, e também trabalho numa grande empresa, na Unilever. Na Unilever? Na Unilever. E aí, o meu grande problema é o seguinte, pegando o gancho da minha colega aqui e também da minha colega que trabalha na área ambiental, porque na Unilever eu trabalho na área ambiental, e leciono geografia nas escolas. E o que eu vejo é o quê? Gostei muito da sua provocação para nós, enquanto educadores. Porque eu sinto um distanciamento enorme no quesito empresas e educação. É um distanciamento violento, absurdo. Imagine que
as grandes empresas já estão na era cenozoica e nós ainda, por favor, não desmerecendo, né, estamos ainda na era azoica. Por que isso, Francisco? Porque, na verdade, o que se pensa em meio ambiente das grandes empresas, antes era uma questão de modismo, hoje eu digo que é uma questão de bolso, que a legislação é pesada, né? E até, inclusive, meu diretor, ele pede isso, verifique, porque eu não quero pagar multa. Essa é a primeira lei e a primeira ordem. E o que a gente trabalha em sala de aula, o que a gente trabalha para melhorar a educação do nosso país, que eu acho que é a base de tudo, e eu acredito que todos que estão aqui presentes também acreditam nisso, é que nós vivemos num mundo assim muito romântico da coisa. Sendo que nas grandes empresas, nas grandes instituições, isso não acontece. A questão é violenta, como você mesmo colocou, quando se tem todo um processo para chegar no ponto X. Né? Quando a gente leva milhares de celebridades no encontro, onde realmente deve ser discutido uma questão racional. Então, assim, essa é a minha provocação, enquanto educadora, enquanto especialista também na área ambiental, porque o Brasil, o que eu vejo é assim, enquanto a gente tenta dar, né, 5 passos para frente, que a sociedade quer chegar nisso, né, mas eu acho que a própria mídia, enfim, outros veios de comunicação, não deixam isso acontecer. Então, quer dizer, eu fico muito feliz de ter você aqui, não só nos preparando, mas mostrando que a sociedade ela tem que atuar. E o que eu sinto é exatamente isso, né? É essa divisão muito grande, esse espaço muito grande. Então, eu gostaria que você também se posicionasse, né, como um mestre aí na área e também com esse conhecimento e com contato com essas pessoas, que para nós, educadores, é um mundo muito distante. E eu gostaria de saber o porquê disso. Eu acho que eu teria duas coisas a comentar, né? Primeiro, eu queria agradecer a sua observação. São duas coisas a comentar que, uma, eu não sei, não tenho a resposta, mas uma coisa que eu não consigo entender direito por que é assim, né? Por que que educação ambiental, quando se fala de educação ambiental, normalmente não se fala de escola, né? A educação ambiental, e assim, eu lido com a educação ambiental direto por conta dos projetos que eu faço e sempre tem uma vertente, tem verba na sociedade para a educação ambiental, nunca é para a escola. É sempre uma coisa tratada fora da escola, né? Normalmente os educadores ambientais que eu conheço nem se colocam como professores, são educadores ambientais, né? Por que existe essa distinção, né? Como se a educação, qualquer que fosse, não fosse um assunto de professores, antes de mais nada, antes de escola, é um assunto de professores, entendeu? E a educação ambiental ela é tratada como alguma coisa de ONGs ou alguma coisa de empresas. Basicamente é assim que é tratado, né? E eu não consigo entender por que é assim, porque não tem nada racional, histórico até pode ser, né? Porque foram essas instituições que abraçaram, as escolas não têm interesse em saber disso, etc. Então, essa é uma primeira questão que racionalmente não tem um porquê, né? Agora, a segunda questão que eu acho muito complicada, e aí não vem do aspecto, talvez, de eu ser um profissional dessa área, mas do aspecto de ser um profissional dessa área e filho de uma professora, aliás, de 2 professores, meu pai é professor também. E a questão é o seguinte, é uma opinião que pode ser até meio polêmica, eu peço que vocês não me batam, mas eu acho que a sociedade nossa, ela não trata os professores com o devido profissionalismo, né? Então, é reputado às empresas um profissionalismo que nem sempre tem, né? Porque tem hordas de pessoas em empresas que são especialistas em fazer o tempo passar, né? Enquanto o professor em sala de aula raramente consegue fazer 10 minutos passarem, né? Tem que estar atuando ali, ó, no chicote, né? Com 40, às vezes marmanjo, né? Te provocando de várias maneiras, né? E nas empresas nem sempre são assim. Nas empresas tem gente que bota casaco para trabalhar, né? E vai tomar café, né? Então, mas os profissionais, né? O tratamento do profissional, etc., está nas empresas, entendeu? E o professor é visto quase como uma pessoa que tem que ter um ato de fé, entendeu? E isso é equivocado, entendeu? É equivocado, porque assim, isso aqui que a gente está fazendo aqui hoje, é excelente que seja feito aqui hoje, mas as escolas têm que puxar isso, entendeu? Isso aqui tem que ser uma preocupação também das escolas. O fato de ser uma preocupação do Simpronto das escolas é sintomático do que é isso. É sintomático, as escolas não estão nem aí. Entendeu? Essa que é a verdade. Entendeu? Por quê? Porque o tratamento é importante para os professores, eles que corram atrás. Entendeu?
Isso é equivocado. Isso cria esse vale de que você está falando, entendeu? Cria um vale, entendeu? Isso realmente é uma falta de respeito a esse profissional, entendeu? É um absurdo, entendeu? Absurdo. Por quê? Porque a saída está nele, entendeu? A saída não é agora, a saída é de longo prazo. Agora a gente, assim, falando português bem claro, agora a gente já foi para o buraco. A gente tem que tentar diminuir esse buraco. O saldo negativo já está batendo, ó, entendeu? Agora, os instrumentos que a gente tem, né, tem que comportar isso, entendeu? E no meu modo de ver, quer dizer, né, eu posso dizer com tranquilidade que eu sou filho de bons professores, então eles ficam trabalhando a mais, assim, plenamente, trabalharam a mais a vida inteira, entendeu? E, quer dizer, quando sai da escola é muito obrigado e tchau, entendeu? E nas empresas, o que você vê? Carreira, entendeu? O cara quer ser um diretor, entendeu? E quando ele é diretor, ele quer mais dinheiro e quer colocar suas ideias. Não é só mais dinheiro. Também essa visão de que o cara que está na empresa é só dinheiro. Não é. O cara quer colocar suas ideias, quer fazer a sua transformação de mundo, né? Agora, o professor tem que se contentar a fazer a sua transformação de mundo com condições péssimas de trabalho e com pessoas que muitas vezes são historicamente depositadas dentro de sala de aula, né? Entendeu? Eu acho para mim é absurdo. Por exemplo, falar um negócio que é uma besteira, pode ser, né? Mas como é que as pessoas têm ódio de matemática? A matemática é um martelo. Alguém tem ódio do martelo? É um martelo, é um instrumento. Ninguém tem que ter ódio, tem que usar, entendeu? Você pode até gostar do martelo, mas ódio do martelo, entendeu? Como é que você vai pregar um prego? Basicamente é isso. E o que é isso? Isso são pessoas que são depositadas, condições subhumanas de trabalho, etc. E vai se criando vales, né? E é por conta disso, isso e outros, a educação ambiental está sendo tratada, né? Acredito que vocês façam um trabalho muito bom, mas eu conheço trabalhos que são, entendeu? É só para usar o dinheiro que tem. Tem dinheiro para educação ambiental. O que a gente faz? Pega um cara aqui, põe lá, e o cara vai lá falar para uma meia dúzia de galego que passa no parque, entendeu? Fala assim, olha aqui a árvore, e chama isso de educação. Isso não é educação, entendeu? Então, era isso. Obrigado. Meu nome é Humberto, sou professor de Geografia, né? E no ano passado a gente fez um trabalho junto com professor de matemática sobre pegada ambiental. Porque o que eu percebo com o nosso aluno é exatamente essa questão. Na hora que eles acham tudo lindo, essa questão de sustentabilidade e tudo mais, mas a hora que entra, que você começa a discutir o padrão de consumo de cada um, existe uma resistência muito grande, né? E isso me assusta, porque eles deixam bem claro, a questão é tecnológica, assim, a gente vai ter que resolver pela tecnologia, e eles amam o hidrogênio. O hidrogênio é a coisa mais magnífica da vida e vai resolver tudo no século XXI. E quando eu falo do vapor d'água, né, que o vapor d'água é tão ou mais estufa, eu não sei quimicamente, do que o próprio CO2, né, começar a emitir uma enorme quantidade de vapor d'água. Aí eles falam, não, isso tem que ter um jeito, não sei o que lá. Ou seja, eles têm uma resistência muito grande, e isso é desanimador, né, em querer mudar o seu padrão mesmo, né? E eles falam para mim, eles deixam claro, é impossível. Se for para mudar, se for para sair da questão tecnológica, isso é impossível. Quer dizer, e eles são sinceros, né, assim, para mim. Então, essa é uma questão que agonia muito a gente quando a gente trabalha. Então, essa instituição que o professor falou no começo, né, que eu presido, que é a Iniciativa Verde, né, é uma instituição basicamente que faz pegada de carbono e compensação com restauro de mata nativa, né. Então, eu fundei essa instituição com outras pessoas em 2005, né, ninguém fazia isso na época. Hoje nós chegamos à marca de 600 projetos. Já fizemos compensação de gasoduto da Petrobras, né? Até conferência da ONU, os livros do Al Gore, todos têm lá o Carbon Free, que é a marca que todo mundo conhece atrás, né? O São Paulo Fashion Week, coisas assim, que dão umas festas boas. Mas o que é interessante nisso que você está falando é assim, essa coisa do apreço pela tecnologia é uma indulgência muito interessante, né? Porque remete a alguma coisa quase exterior, né? Resolver um problema que, na verdade, é interior, né? O grande problema é perceber que o que a gente faz não é comportável, né? O mundo não comporta isso. O mundo não comporta. E assim, o que a gente faz, que é medianamente, né? Porque nós somos todos classe média aqui, aparentemente, né? O que nós fazemos ainda
é mais ou menos, né? Se você olhar os grandes gastos versus os que não tem nada, né? Aí você percebe que não é comportável mesmo, né? Porque se a gente tiver que promover o acesso dos que não tem nada ao nosso padrão de consumo, já não dá, entendeu? E não vai nem chegar no efeito estufa, vai parar na água, entendeu? Vai parar antes, né? Então, agora, o que mostra que é uma mudança de mentalidade. É aquele aspecto do começo que eu estava falando, o que é a sustentabilidade. Sustentabilidade é econômica? Ela é. Mas ela é tão econômica ou menos econômica do que ela é cultural, política, de modelos. Nós vivemos, apesar de termos jovens que, na minha opinião, são extremamente capazes. Eu vejo a geração que está aí, que virá aí, muito mais capaz do que a minha. Minha geração é uma geração super molenga, eu acho, entendeu? A que vem aí é muito mais capaz do que a minha. Só que é uma geração que tem uma tendência muito grande a esse modelo americanófilo de que as soluções são empacotadas, né? Então, o que acontece? O modelo de sucesso ainda é poder mais, não é viver melhor, né? Porque viver melhor significa poder mais, né? E poder mais normalmente significa realizar mais. Então, assim, é um carro muito maior do que eu preciso, entendeu? Esses SUV que a gente vê por aí pela cidade, esses carros são inúteis, gente. Na cidade de São Paulo eles não têm utilidade nenhuma, aquilo lá, entendeu? Isso é de um atraso mental, achar que isso é um modelo de sucesso, entendeu? Só que você abre a Folha, o Estado, você vê todo dia 4, 5 propagandas desse tipo de carro, né? Os modelos de sucesso repassados over and over, toda vez para criança, adulto e quem quer que seja, são modelos de mais consumo, né? Entendeu? O que justifica, uma coisa muito simples, o que justifica a gente ter na cidade de São Paulo veículos que andem a mais do que 80 km por hora? Entendeu? Justifica. Qualquer carro a álcool que anda horrivelmente, o meu carro é flex, quando eu ponho álcool ele não anda. Qualquer carro a álcool com álcool, ele anda até 100 km por hora. A gente deveria ter uma frota na cidade de São Paulo só de carro a álcool pequeno. Não precisa mais que isso. Raramente vai precisar. No máximo, um carro a álcool que tem que pôr um cadeirão e um carrinho de bebê, né? Mas o modelo não é esse. O modelo é você ter uma SUV e a mulher do cara ter um outro carro, sei lá o quê, e o filho dele passou na faculdade vai ter outro. Enquanto tiver esse modelo, não dá. Só que é o modelo que todos conhecem. O modelo que todos conhecem. Você chega em Copenhague e todo mundo anda de bicicleta. É porque eles não podem ter um carro? Não. Eles podem ter um carro, né? Mas o modelo é diferente, né? Então, o duro para nós, quando a gente trabalha a partir da pegada de carbono, é que a gente está trabalhando do final para tentar mexer no começo. E aí não chega, né? Porque o começo é errado, né? Porque quando você fala isso, ele chega em casa, o pai dele fala, aqui, ó, comprei, hoje são 7 quilos de carne que a gente vai queimar aqui. Tem 3 caras para comer. Não. Mas é isso, né? Que é, inclusive, uma coisa muito incrível, porque uma parte disso é um modelo de sucesso que vem da pobreza, né? Que vem assim, puta, eu não tenho, quando eu tiver eu quero ter a mais, né? A mesa farta. Não é a mesa farta, né? Aí você vai, por exemplo, em Paris, o cara te dá um negocinho para comer, um restaurante caro para burro te dá um negocinho mínimo. O que quer dizer aquilo? Bom, primeiro quer dizer que ele está ganhando um monte de dinheiro, né? Porque é um negocinho mínimo e custa uma bala de dinheiro. Mas a segunda coisa quer dizer que o que o cara está te vendendo é o conhecimento que ele sabe fazer, quando você sabe empacotar, no mínimo que você precisa para comer e está bem. Esse é o modelo diferente da churrascaria rodízio, que fica rodando, aquela coisa, né? O cara encosta em você, sua roupa fica melecada e fica com cheiro de gordura, entendeu? Mas isso é modelo de riqueza. O modelo de riqueza é esse, é modelo de sucesso. Quem não quer ter sucesso?